Nesse vídeo vamos falar sobre Scatter Search, ou busca dispersa. O Scatter Search é uma meta-heurística que se classifica como P-meta-heurística. P-meta-heurísticas são meta-heurísticas que se baseiam em uma população de soluções e não só em apenas uma solução corrente. São exemplos de P-meta-heurísticas os algoritmos genéticos, colônia de formigas, nuvem de partículas, colônia de abelhas, só para citar alguns. Essa meta-heurística, o Scatter Search, foi proposta em 1977, também por Glover. Para melhor compreender o seu funcionamento, vamos observar essa figura que representa um mapa de calor como uma metáfora do espaço de solução, onde cada um desses pontos aqui seria uma solução viável e o calor, quanto mais puxado para o vermelho, melhor é o valor da função objetivo dessa solução. Um algoritmo do tipo P-meta-heurístico, como o algoritmo genético, por exemplo, vai ter uma população numerosa de soluções que estão espalhadas dentro desse espaço de busca. Por exemplo, essas bolas roxas representam as soluções da população de um algoritmo populacional. Se você já conhece o algoritmo evolutivo como o algoritmo genético, por exemplo, você sabe que essa população vai evoluir da seguinte forma. Os indivíduos que são menos adaptados ao meio, aqueles com uma função objetivo pior, vão ser descartados ao longo do processo. Enquanto que aqueles que possuem melhor função objetivo, são mais adaptados ao meio, acabam se reproduzindo e gerando indivíduos que são um pouco semelhantes a cada um deles. E esse processo é repetido por várias interações, até que em um certo momento você corre o risco de ter a seguinte situação, onde você tem uma grande concentração de soluções na sua população numa mesma região do espaço de busca, representando um desperdício de memória, já que todas essas soluções são muito parecidas umas com as outras, e também pouca diversificação no seu esquema de busca, já que dificilmente o cruzamento ou a combinação de qualquer uma dessas soluções vai gerar uma solução que esteja em uma outra região do espaço de busca. Então, o seu algoritmo acaba convergindo prematuramente. Para isso, é claro, os algoritmos genéticos contam alguns esquemas de diversificação forçada, como, por exemplo, a mutação. O Scatter Search vem para mitigar esse efeito, bem como para poupar memória e usar a computação de forma mais eficiente. O Scatter Search vai trabalhar com o conceito de dispersão ou de distância entre as soluções, o quão cada solução é diferente uma da outra. E vai funcionar da seguinte forma. Inicialmente, nós criamos uma população inicial numerosa de soluções. Quando eu falo numerosa, estou falando em torno de 1.000, 2.000, depende do problema e depende do seu poder computacional, mas uma quantidade numerosa de soluções. E essas soluções têm que ser soluções razoavelmente boas, ou seja, já passaram até por um processo de busca local. O Scatter Search vai filtrar essas soluções, criando um conjunto de referência. Esse conjunto de referência é baseado em dois critérios. O mais importante é que as soluções que estão nesse conjunto de referência têm que ser soluções diferentes entre si. Você não pode ter duas soluções que são muito próximas, muito parecidas. E ao mesmo tempo você tem que guardar uma certa qualidade das soluções. Esse conjunto de referência é um conjunto com um número bastante reduzido de indivíduos. Na literatura fala entre mais ou menos 10 indivíduos. Então você não tem aquelas populações de 100, 1.000 indivíduos como é comum ter em um algoritmo genético. Como podemos fazer essa filtragem? Por exemplo, vamos pegar aqui essa figura e vamos selecionar a melhor solução que nós temos nessa figura, aparentemente é essa, e vamos dizer que ela pertence ao conjunto de referência. A partir daí, pegamos a solução mais diferente dela, ou seja, mais distante. Aqui na nossa metáfora, podemos dizer que a distância euclidiana é a diferença entre as soluções. Então, a solução mais diferente dessa é a mais distante, provavelmente é essa. Então, nós vamos colocar essa solução no conjunto de referência. E agora escolhemos a solução que é mais diferente das duas soluções, ou seja, essa solução aqui, por exemplo, ela é muito diferente dessa, mas não é diferente dessa aqui. Então, ela não vai entrar no conjunto de referência. Ou seja, a gente vai maximizar a distância para o mais próximo dentro do conjunto. Ou seja, a solução mais distante dessas duas aqui provavelmente é essa aqui. Então, ela vai entrar no conjunto de referência. E agora escolhemos a solução mais distante das três. Provavelmente vai ser alguma coisa aqui no meio. Talvez essa. E essa vai entrar no conjunto de referência. Vamos supor que nosso conjunto de referência seja apenas 4 soluções.
Então todas essas outras soluções vão ser descartadas. E agora a nossa população de referência é apenas essas 4 soluções aqui, que são soluções boas e são representativas do espaço de solução. Ou seja, eu tenho uma solução em cada região boa do espaço de solução. E aí o algoritmo prossegue combinando essas soluções. Ao contrário do algoritmo genético, que faz amostragem da população baseada em algum critério de qualidade, aqui, como temos propositalmente um conjunto reduzido, nós vamos fazer a enumeração de todos os subconjuntos, determinados por um parâmetro. Por exemplo, eu posso pegar todos os pares, ou pegar todos os trios, todos os conjuntos 4x4, depende do tamanho da população. Por exemplo, aqui eu posso pegar todos os pares e combinar cada um dos pares para gerar novos indivíduos. E essa combinação pode ser feita com qualquer algoritmo de crossover já estudado em algoritmos genéticos. Então, nós vamos combinar 2 soluções para gerar a sua prole, o seu offspring. Repare que ao combinar 2 indivíduos, estamos combinando 2 indivíduos que são muito diferentes, ou seja, esperamos que a sua prole, seus filhos, sejam dispersos dentro dessa região entre os 2 pontos. E o algoritmo de scatter search entra nesse loop de gerar uma nova prole, selecionar o conjunto de referência e gerar uma nova prole até que um certo critério de parada seja atingido. Aqui temos de forma simplificada o fluxograma de um algoritmo de scatter search, de busca dispersa. Temos o início, a geração de uma população inicial. A ideia é que aqui temos indivíduos de boa qualidade e serão filtrados gerando um conjunto de referência, com mais ou menos 10 indivíduos. Em seguida, guardamos a melhor solução já encontrada e vamos para um critério de parada que vai determinar se o algoritmo prossegue ou não. Se o algoritmo vai prosseguir, nós fazemos a combinação dos indivíduos dentro do conjunto de referência, enumerando todos os subconjuntos de um dado tamanho de forma arbitrária. Essa combinação, como eu falei, pode ser feita através de um algoritmo de crossover e vai gerar uma nova população de indivíduos. Essa população vai ser novamente filtrada, gerando uma nova população de referência, com os indivíduos que são ao mesmo tempo diferentes e são de boa qualidade. E o algoritmo prossegue esse loop até que o critério de parada seja atingido. Para implementar na prática o algoritmo de scatter search, temos que tomar algumas decisões de projeto. A primeira decisão é qual vai ser o método que vamos utilizar para gerar a população inicial. A segunda decisão, e mais importante, é como vai ser feita a filtragem do conjunto de referência. Lembre-se que o objetivo aqui é selecionar soluções que são ao mesmo tempo diversas, mas que são de boa qualidade. E para isso nós temos que determinar uma métrica de distância entre soluções, que vai dizer o quão próximos são 2 soluções de um dado problema. É claro que a implementação dessa métrica depende do problema específico que está sendo abordado. A ideia é que 2 soluções que são iguais tenham a distância 0 e 2 soluções que são bastante diferentes tenham uma distância grande. É claro que aqui você não deve usar a função objetivo como um critério de distância, porque mesmo que 2 soluções tenham a mesma função objetivo, elas podem ser bastante diferentes e é isso que a gente quer detectar com o esquema de scatter search. Soluções que são boas, ou seja, tem função objetivo próximas, porque são boas, mas são diferentes ao mesmo tempo. Então, você não pode usar a função objetivo como critério de distância. Você tem que entrar na topologia do problema e compreender o que é que diferencia uma solução da outra. E a terceira decisão de projeto que você tem que tomar é como é feita a combinação ou crossover dessas soluções. Claro, se você já implementou um algoritmo genético, você pode reutilizar todos os crossovers do algoritmo genético. Agora vamos ver na prática a implementação de um scatter search em cima de um problema de otimização combinatória. No caso aqui, estou usando o problema de roteirização de veículos capacitados, o CVRP, implementando na linguagem Python apenas para fins didáticos. Na minha implementação, o meu método scatter search tem os seguintes parâmetros: o número de interações, o número de loops, o número de gerações que eu vou gerar, o tamanho da minha população inicial, aquela que deve ser numerosa, o tamanho da minha população de referência, aquela que deve ser aproximadamente 10, o tamanho do meu subconjunto de combinação, se eu vou pegar todos 2x2, todos 3x3, todos 4x4 para fazer as combinações entre as soluções, e aqui o tamanho da vizinhança do gráfico que eu vou utilizar na geração da população inicial, eu vou já explicar
como é que eu fiz a geração de população inicial, um parâmetro que eu chamei de diversificação e um outro parâmetro que eu chamei de fator de mutação. Entrando no algoritmo propriamente dito, nós temos aqui a inicialização de uma população inicial, vazia, e vamos fazer aqui para um dado número de interações, gerar indivíduos que são de boa qualidade. Como eu já tenho o método grid handle que eu usei no Grasp para gerar indivíduos que são aleatórios e de boa qualidade, eu vou reutilizar esse método. Mas aqui também poderia ser um método de geração aleatório qualquer, seguido de uma busca local. Então eu vou fazer aqui uma geração de uma solução gulosa aleatória, usando esse parâmetro Grasp K, que é o número de vizinhos que eu vou tomar para o sorteio. Se você quer entender melhor esse método, veja o vídeo sobre Grasp. E aí eu faço a geração desse indivíduo, faço o VND para fazer o melhoramento desse indivíduo e adiciono ele nessa população inicial. E vou gerar um conjunto de indivíduos. Uma vez gerado esse conjunto de indivíduos, eu vou fazer a filtragem desses indivíduos para gerar a população de referência. E eu vou para esse método RefSearchUpdate, que é um dos métodos mais importantes na implementação aqui do Scatter Search. Esse método recebe como parâmetro a população que vai ser filtrada, o tamanho do conjunto de referência que eu vou gerar e esse parâmetro de diversificação. O algoritmo que eu vou mostrar a seguir é uma escolha arbitrária minha para o problema que eu estou resolvendo. O método em si não determina como você deve fazer isso, só diz que você tem que escolher um conjunto diverso e de boa qualidade. A forma que você vai implementar isso depende do seu conhecimento do problema e do que o problema permite. No caso é que eu começo ordenando esse conjunto de população pela qualidade da solução e vou descartar aqueles que já são repetidos. Então todo esse bloco aqui é só para descartar soluções que já são repetidas, para poupar um pouco de tempo. Em seguida, eu vou descartar as piores soluções dessa população. Ou seja, eu quero um conjunto que seja diverso, mas também não quero manter as piores soluções. Isso vai aumentar a intensificação do meu método. E isso, na minha forma de implementar, foi feito através desse parâmetro de diversificação. Que vai dizer, se a diversificação for 1, eu vou manter toda a população na hora de escolher os mais diversos. Se a diversificação for 0,7, por exemplo, eu vou descartar os 30% piores, vou manter apenas os 70% melhores soluções dessa população antes de escolher os mais diversos. Claro que para medir a dispersão desse conjunto eu tenho que determinar uma métrica arbitrária de distância entre soluções. E essa distância vai ser determinada por cada problema. No caso desse problema, eu decidi fazer a distância como sendo o número de arestas diferentes entre as soluções, que é medida especificamente aqui, onde eu tenho uma computação inicial, onde para cada solução eu separo o conjunto de arestas, e aqui eu meço simplesmente a diferença entre esses dois conjuntos. O conjunto de arestas de uma solução menos o conjunto de arestas de outra solução. As arestas que são diferentes, eu conto quantas tem. E essa vai determinar a distância entre as duas soluções. E a partir daqui, começa aquele processo de escolher os mais distantes. Coloco na população de referência a melhor solução de todas e vou escolher aquela mais distante dessa população e colocar dentro da população de referência, assim como eu mostrei naquele exemplo do mapa de calor. E o algoritmo faz exatamente aquilo que eu mostrei no mapa de calor, vai sempre escolhendo o mais distante e inserindo no conjunto de referência até que eu atinja a quantidade de elementos necessários para completar o conjunto de referência. Uma vez completado o conjunto de referência, o método retorna. E aqui eu tenho o meu RefSet, meu conjunto de referência, com poucos indivíduos que vão ser combinados. E agora o meu algoritmo entra naquele loop. Um dado número de interações, eu vou gerar o meu offspring, eu vou gerar a minha prole, a combinação dessas soluções. Vou pegar todos os indivíduos do meu conjunto de referência tomado K a K, vai ser um parâmetro também, 2 a 2, 3 a 3, e vou combinar esses indivíduos. E aqui entra no meu método de combinação, que é um outro ponto importante na implementação do Scatter Search, como você vai fazer a combinação desses indivíduos. Eu decidi fazer a combinação de uma forma simples, não tão difícil de implementar, que gerasse um resultado razoável. E aqui eu tenho meu método
de combinação de soluções, que recebe como parâmetro uma lista de soluções. O meu problema específico, roteirização de veículos, cada solução é um conjunto de rotas. Então o que eu fiz foi pegar todas as soluções que eu tenho e juntar numa lista todas as rotas dessas soluções, que eu chamei aqui de lista pétalas. Então pétalas vai receber todas as rotas que estão em todas as soluções. Por exemplo, nessa representação aqui, a variável sóis é uma lista de 3 soluções, que tem o seguinte formato. Essa é uma solução, essa é uma outra solução e essa é a terceira solução. Então, pétalas vai ser formado por todas as rotas das 3 soluções todas juntas. Vai ter essa aparência aqui, que obviamente não é uma solução viável. Uma vez que eu tenho essa lista de rotas chamada pétalas, vou embaralhar a ordem dessas rotas e aí eu vou escolhendo em ordem aleatória cada uma dessas rotas para compor a solução filha, a prole, de modo que essa solução filha seja viável. Como eu faço isso? Em ordem aleatória, eu pego uma pétala e gero uma rota com os indivíduos dessa pétala, dessa rota, que ainda não foram visitados. Então, gero uma rota nova com os indivíduos dessa pétala que ainda não foram visitados. E aí eu marco como visitados os indivíduos dessa nova pétala que eu criei e adiciono na nova solução essa pétala. E faço isso para todas as pétalas. O resultado disso vai ser uma solução viável no que diz respeito à capacidade das rotas e que todos os indivíduos são visitados uma única vez. No final desse processo, eu tenho uma solução com essa cara. Repare que eu tenho algumas rotas aqui que são triviais. Por exemplo, esta que vai para o 12 e volta, essa que vai para o 1 e volta. Isso porque durante a escolha aleatória da ordem, esse 12 ficou de fora e em algum momento ele teve que entrar sozinho. Como eu tenho essas rotas que são triviais, eu vou usar o algoritmo de Clark and Wright para juntar essas rotas. Eu vou usar o VND para aprimorar essas rotas. E aqui finalmente eu tenho uma nova solução que é uma combinação dessas 3 soluções de entrada, depois de um processo de melhoramento. E vai ter esse aspecto aqui. Então vejam aí nessa figura a combinação dessas 3 soluções e a solução que foi gerada da combinação dessas 3 soluções. E aqui, voltando ao algoritmo principal, ele vai fazer todas as combinações K a K. Aqui no caso estou pegando todas as combinações 3 a 3 e gerando os filhos que vão entrar nessa nova população. No caso aqui eu chamei uma lista offspring. Uma vez que eu gerei todos os filhos, eu vou filtrar novamente essa população. Vou juntar o conjunto de referência mais esse offspring, vou reexecutar aquele algoritmo de filtragem, que elimina os piores e seleciona os mais diversos dentro daquele conjunto para gerar um novo conjunto de referência. Uma vez que eu gerei esse conjunto de referência, no caso aqui eu estou colocando como um incremento ao algoritmo a mutação, então vou fazer aqui com uma certa probabilidade aplicar uma mutação. A ideia da mutação é aplicar uma pequena perturbação em um indivíduo. Então eu vou guardar a melhor solução encontrada até então, se ela foi melhorada, e o algoritmo repete o loop por um dado número de interações. Vamos agora ver o resultado da execução desse algoritmo. Vou executar esse algoritmo aqui com os parâmetros de 50 interações, com a população inicial de 100 indivíduos, a população de referência de apenas 5 indivíduos, e a combinação desses indivíduos vão ser feita pela combinação de todos 3 a 3. Vou executar em cima dessa minha instância de 32 indivíduos e ver o resultado que ele gera. Aqui a solução que foi gerada, o algoritmo levou 10 segundos para executar e ele encontrou a solução ótima. Inclusive ele encontrou a solução ótima já antes de fazer as combinações, na população 0. Já na população inicial, ele encontrou a solução ótima. Então vamos colocar uma instância um pouco mais difícil, a instância de 80 indivíduos, e ver como ele se comporta. O algoritmo trouxe como resposta essa solução, com custo 1.770, e levou 141 segundos para concluir. Lembrando que a solução ótima dessa instância é 1.763, então o valor bastante aproximado da solução ótima. Lembrando aqui que isso aqui é apenas uma execução
com uma semente aleatória em uma instância. Não dá para julgar se o método é melhor ou pior do que o outro apenas com um resultado. O scatter search tem um ponto positivo de explorar de forma bastante dispersa o espaço de solução. Mas como desvantagem, você tem essa grande quantidade de parâmetros necessários para executar o método. Ou seja, para você ter um resultado realmente interessante, você vai ter que fazer um procedimento de meta-otimização, que é o que? Fazer o tuning ou a sintonia fina desses parâmetros. Você vai ter que resolver várias instâncias para várias sementes aleatórias, testando vários conjuntos de parâmetros possíveis, até você achar aquele conjunto de parâmetros que gera a melhor solução possível. Só aí você vai poder fazer a comparação de forma justa desse método com os outros.